Porque nesse exato momento o presidente Jair Bolsonaro está falando ao vivo para a Organização das Nações Unidas e nós vamos acompanhar exatamente agora. Por favor, produção. Senhor presidente da Assembleia Geral, Volkan Bozkır, senhor secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, a quem tenho a satisfação de cumprimentar em nossa língua-mãe, chefes de Estado, de governo e de delegações, senhoras e senhores, é uma honra abrir essa Assembleia com os representantes de nações soberanas, no momento em que o mundo necessita da verdade para superar seus desafios. A Covid-19 ganhou o centro de todas as atenções ao longo deste ano e, em primeiro lugar, quero lamentar cada morte ocorrida. Desde o princípio, alertei em meu país que tínhamos dois problemas para resolver: o vírus e o desemprego, e que ambos deveriam ser tratados simultaneamente e com a mesma responsabilidade. Por decisão judicial, todas as medidas de isolamento e restrições de liberdade foram delegadas a cada um dos 27 governadores das unidades da federação. Ao presidente coube envio de recursos e meios a todo o país. Como aconteceu em grande parte do mundo, parcela da... O que foi? Tá aí o presidente Jair Bolsonaro falando agora na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas e vamos comentar um pouquinho desse início aí desse discurso. Eu anotei aqui alguns pontos importantes. O primeiro já começa destacando aí, lamentando as mortes, né? Iniciou. Vamos voltar então com o discurso? Por favor, produção, coloca o discurso. Mr. Secretary-General of the United Nations, Antonio Guterres, whom I am pleased to greet in our mother tongue. Heads of state, government and delegation. Ladies and gentlemen. Pinheiro, você deve estar ouvindo sim o presidente Jair Bolsonaro falando inglês, mas traduz não é ele. O inglês, Joel. Deixar registrado que não é ele, é um problema da transmissão da Organização das Nações Unidas. A gente daqui a pouquinho vai voltar com o discurso, mas eu queria só voltar aqui os meus apontamentos que eu fiz aqui. Começou lamentando as mortes. Mais uma vez, né, Adriles coloca vírus e desemprego, né, faz essa comparação de que ele sempre falou a respeito aí desses dois problemas que o Brasil não poderia esquecer de maneira nenhuma, claro. E cita por decisão judicial que o governo federal só ficou incumbido aí de transferir recursos, né? Pelo menos foi esse trechinho aí que nós conseguimos ouvir. Eu vou acompanhando aqui na internet. Se você quiser comentar alguma coisa, Adriles, por favor. Não, parece que eu fiz uma prédica boa do que ele ia dizer. Ele falei que ele ia abrir, que ele ia delegar as responsabilidades que lhe foram ceifadas aos governadores em relação ao isolamento social. Provavelmente ele vai falar dos sacrifícios da economia em nome de um tipo de projeto de combate ao vírus que eventualmente não tem dado exatamente muito certo. A gente já discutiu isso aqui várias vezes. E ele vai falar que foi uma espécie de guia moral e espiritual que alertou para a necessidade de preservar empregos, preservar a economia, preservar a vida das pessoas naquilo que é mais sagrado, né? O trabalho. Porque o isolamento, a Suécia está provando que não deu muito certo, que eles estão com um número de mortes absolutamente reduzido, de número de infecções reduzidos, e outros países que se fecharam, que achataram eventualmente suas curvas para aparelharem mais hospitais, estão voltando a ter um recrudescimento no número de infecções. Agora, eu acho que é nesse sentido que ele vai falar. Ele vai falar que ele foi uma espécie de farol, ainda que ele tenha sido grosseiro e vulgar na maneira como demonstrou, sobretudo nas suas próprias atitudes, mas tudo indica que ele vai dizer que eu tinha razão, de maneira humilde, sei lá como é que ele vai apresentar isso. Muito bem. Zé, você quer comentar alguma coisinha aí a respeito do discurso do presidente Jair Bolsonaro? Por favor. Estamos sem o microfone do Zé Maria. Agora sim, por favor, Zé. Nós estávamos sem o seu áudio. Tradicionalmente, os presidentes do Brasil abrem, né, esta Assembleia e desta vez está sendo gravado. Isso é mais importante, porque mostra que realmente é o que pensa o governo, porque o discurso ali de improviso, o presidente costuma dar, o presidente de uma maneira geral, todos os presidentes, e o mundo entende isso. É uma oportunidade do presidente Jair Bolsonaro falar para o mundo, não só
para os presidentes que estão ali, os representantes de Estado, de governo, das nações, mas também para o mundo e para os jornalistas. E ele tem a oportunidade de defender a imagem que cunharam dele no exterior, do louco, do genocida, de não sei o quê, de não sei o quê. E aí ele está explicando, por exemplo, esse caso da pandemia. E é coerente com todo o debate interno e o que ele vem falando. O Supremo jogou para estados e municípios as decisões sobre quarentena e tal, e ele mostrando que queria um misto entre a quarentena e o controle da economia, ou seja, o desemprego que virá depois da pandemia. Perfeito, Zé. O Joel, o Bolsonaro também disse que a imprensa politizou o tema, e abro aspas para ele, disseminando o pânico do fique em casa e a economia a gente vê depois. Boa. Segundo o presidente da República, esse raciocínio trouxe caos. Joel, antes de você comentar, vamos voltar com o discurso do presidente Jair Bolsonaro aqui na ONU, por favor. Lembro que a região amazônica é maior que toda a Europa Ocidental. Daí a dificuldade de combater não só os focos de incêndio, mas também a extração ilegal de madeira e a biopirataria. Por isso, estamos ampliando e aperfeiçoando o emprego de tecnologias e aprimorando as operações interagências, contando, inclusive, com a participação das Forças Armadas. O nosso Pantanal, com área maior que muitos países europeus, assim como a Califórnia, sofre dos mesmos problemas. As grandes queimadas são consequências inevitáveis da alta temperatura local, somada ao acúmulo de massa orgânica em decomposição. A nossa preocupação com o meio ambiente vai além das nossas florestas. Nosso Programa Nacional de Combate ao Lixo no Mar, um dos primeiros a serem lançados no mundo, cria uma estratégia para os nossos 8.500 quilômetros de costa. Nessa linha, o Brasil se esforçou na COP25 em Madrid para regulamentar os artigos do Acordo de Paris que permitiriam o estabelecimento efetivo do mercado de carbono internacional. Infelizmente, fomos vencidos pelo protecionismo. Em 2019, o Brasil foi vítima de um criminoso derramamento de óleo venezuelano, vendido sem controle, acarretando severos danos ao meio ambiente e sérios prejuízos nas atividades de pesca e turismo. O Brasil considera importante respeitar a liberdade de navegação estabelecida na Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. Entretanto, as regras de proteção ambiental devem ser respeitadas e os crimes devem ser apurados com agilidade, para que agressões como a ocorrida contra o Brasil não venham a atingir outros países. Não é só na preservação ambiental que o país se destaca. No campo humanitário e dos direitos humanos, o Brasil vem sendo referência internacional. Muito bem, você que está aí no rádio junto conosco, aí no FM, a gente vai para um rápido intervalo comercial, é bem rapidinho, daqui a pouco o Morning está de volta. Que chegam ao Brasil a partir da fronteira. E você que está aí no YouTube, fique com a gente porque a gente vai continuar ouvindo agora o presidente Jair Bolsonaro ao vivo na ONU. O Ministério da Defesa recebeu quase 400 mil venezuelanos deslocados devido à grave crise política e econômica gerada pela ditadura bolivariana. Com a participação de mais de 4 mil militares, a Força-Tarefa Logística Humanitária busca acolher, abrigar e interiorizar as famílias que chegam à fronteira. Como um membro fundador da ONU, o Brasil está comprometido com os princípios basilares da Carta das Nações Unidas: paz e segurança internacional, cooperação entre as nações, respeito aos direitos humanos e às liberdades fundamentais de todos. Nesse momento em que a organização completa 75 anos, temos a oportunidade de renovar nosso compromisso e fidelidade a esses ideais. A paz não pode estar dissociada da segurança. A cooperação entre os povos não pode estar dissociada da liberdade. O Brasil tem os princípios da paz, cooperação e prevalência dos direitos humanos inscritos em sua própria Constituição e, tradicionalmente, contribui, na prática, para a consecução desses objetivos. O Brasil já participou de mais de 50 operações de paz e missões similares, tendo contribuído com mais de 55 mil militares, policiais e civis, com participação marcante em Suez, Angola, Timor-Leste, Haiti,
Líbano e Congo. O Brasil teve 2 militares premiadas pela ONU na missão da República Centro-Africana pelo trabalho contra a violência sexual. Seguimos comprometidos com a conclusão dos acordos comerciais firmados entre o Mercosul e a União Europeia e com a Associação Europeia de Livre Comércio. Esses acordos possuem importantes cláusulas que reforçam nossos compromissos com a proteção ambiental. E meu governo, o Brasil, finalmente abandona uma tradição protecionista e passa a ter, na abertura comercial, a ferramenta indispensável de crescimento e transformação. Reafirmo nosso apoio à reforma da Organização Mundial do Comércio, que deve prover disciplinas adaptadas às novas realidades internacionais. Estamos igualmente próximos do início do processo oficial de acessão do Brasil à OCDE. Por isso, já adotamos as práticas mundiais mais elevadas em todas as áreas, desde a regulação financeira até os domínios da segurança digital e da proteção ambiental. No meu primeiro ano de governo, concluímos a reforma da Previdência e, recentemente, apresentamos ao Congresso Nacional 2 novas reformas: a do sistema tributário e a administrativa. Novos marcos regulatórios em setores-chave, como o saneamento e o gás natural, também estão sendo implementados. Eles atrairão novos investimentos, estimularão a economia e gerarão renda e empregos. O Brasil foi, em 2019, o 4º maior destino de investimentos diretos em todo o mundo. E, no primeiro semestre de 2020, apesar da pandemia, verificamos um aumento de ingresso de investimentos em comparação com o mesmo período do ano passado. Isso comprova a confiança do mundo em nosso governo. O Brasil tem trabalhado para, em coordenação com seus parceiros sul-atlânticos, revitalizar a zona de paz e cooperação do Atlântico Sul. O Brasil está preocupado e repudia o terrorismo em todo o mundo. Na América Latina, continuamos trabalhando pela preservação e promoção da ordem democrática como base de... Você que está no rádio acompanhando a programação da PAN, estamos de volta com o Morning Show e a gente está acompanhando o discurso do presidente Jair Bolsonaro nesse exato momento na ONU. Vamos acompanhar. Faço um apelo a toda a comunidade internacional pela liberdade religiosa e pelo combate à cristofobia. Também quero reafirmar minha solidariedade e apoio ao povo do Líbano pelas recentes adversidades sofridas. Cremos que o momento é propício para trabalharmos pela abertura de novos horizontes, muito mais otimistas para o futuro do Oriente Médio. Os acordos de paz entre Israel e os Emirados Árabes Unidos e entre Israel e o Bahrein, 3 países amigos do Brasil, com os quais ampliamos imensamente nossas relações durante o meu governo, constitui excelente notícia. O Brasil saúda também o plano de paz e prosperidade lançado pelo presidente Donald Trump, com uma visão promissora para, após mais de 7 décadas de esforços, retomar o caminho da tão desejada solução de conflito israelense-palestino. A nova política do Brasil de aproximação simultânea a Israel e aos países árabes converge com essas iniciativas, que finalmente acende uma luz de esperança para aquela região. O Brasil é um país cristão e conservador e tem na família a sua base. Deus abençoe a todos. O meu muito obrigado. Aí, Renato. Tá aí, minha gente, tá aí. Esse foi o discurso do presidente Jair Bolsonaro nesse exato momento agora na ONU. Eu vou passar a palavra para o Joel, que eu tive que interromper ele exatamente por conta aí da entrada do presidente Bolsonaro, mas eu queria jogar mais alguns temas aqui que eu anotei, Joel, para você poder comentar também. O presidente Bolsonaro fala e reitera a questão das operações de paz que o Brasil tem participação, cita a importância da conclusão dos acordos entre Mercosul e a União Europeia. Eu acho que aí ele estava dando um recado claro ao presidente francês, né? Fala da necessidade da ascensão do Brasil na OCDE, cita as reformas previdenciária, tributária, administrativa, a reforma da área de saneamento e gás natural.
Achei, Joel, um certo otimismo por parte do presidente da República e também citou o seu melhor amigo, aquela pessoa que você admira tanto, chamada Donald Trump, né? E os seus acordos de paz, e terminou daquele jeito, dizendo que o Brasil é um país cristão e conservador. Tem algum outro ponto que você destacaria, Joel? Por favor. Meio ambiente. Bom, ele basicamente negou a realidade grave do meio ambiente aqui no Brasil, né? Ele adotou aquele tom mais defensivo, inicialmente defensivo e depois meio triunfalista, de que não, tá tudo indo ótimo aqui no nosso país e tudo. Eu até acho que um presidente tem uma parte da sua função é transmitir um horizonte de melhora e de algum otimismo sobre o seu país. Isso eu não vejo problema, acho que todo presidente, todo chefe de Estado tem que fazer um pouco isso. Agora, se você faz de uma maneira cega, negando o que o mundo inteiro está vendo, fica apenas ridículo. Então ele bate em alguns pontos tradicionais dele, culpa a Venezuela pelo derramamento de óleo, até hoje não foi comprovado, até hoje a gente não sabe de onde veio aquilo, fala das queimadas como se fosse algo que está totalmente fora das nossas mãos. O mundo vê o desmonte na estrutura de combate e prevenção aos incêndios, o mundo vê o desmonte nas instituições de garantia da segurança e do meio ambiente brasileiro, sabe? Isso não está em dúvida. Fala que ele quer o acordo com a União Europeia. Ora, não só os franceses, como até mesmo a Alemanha, nossa principal aliada para conseguir esse acordo, a mais interessada nesse acordo, ela, está vindo dela os alertas para o Brasil. Olha, você está descuidando da sua pauta ambiental, você está deixando a coisa toda degringolar, isso pode botar a perder o nosso acordo aqui. Ele em nenhum momento faz referência a isso, em nenhum momento fala das dificuldades enormes, eu estou sendo caridoso, hein? As dificuldades que o governo está tendo para tratar da questão ambiental nesse momento. E a pandemia é a mesma coisa, finge que o Brasil não teve um resultado péssimo, finge que só ele trazia economia e vidas, quando pegue qualquer discussão da mídia que a gente estava tendo desde fevereiro, pode pegar vídeo meu, inclusive, se quiser, eu estou lá falando, olha, tem que pensar nas vidas e na economia, portanto tem que ter essas medidas e outras, tem que pensar na medida econômica, que o governo inicialmente até foi contra, ele era contra o auxílio emergencial, não queria dar nada, depois quis dar 200, depois acabou fazendo. Então, se colocar como aquele que viu o equilíbrio entre as duas, falso. O Brasil não atingiu e o presidente não buscou equilíbrio entre as duas, coisa nenhuma. Desde o primeiro momento ele não quis fazer nada e sabotou o trabalho de quem tentou fazer. O resultado do Brasil na pandemia tem sido ruim. Os nossos números, a nossa economia, está tudo muito ruim e muito grave agora. O presidente vendeu uma imagem triunfalista, bateu em algumas teclinhas ideológicas de cristofobia, que ele tanto gosta, falou coisas ridículas como, sim, a população local de índios que cria as queimadas no Brasil, falso, a gente está vendo fazendeiros criminosamente fazendo isso. E, enfim, bateu nos pontos dele de sempre, Teve um discurso que acho que vai agradar quem já gosta dele. O Adriles deve ter adorado o discurso, vamos ouvir o que é a opinião dele. Mas quem já suspeita e quem já não tem muita confiança no que o governo Bolsonaro vem fazendo, não vai sair convencido desse discurso, não. Ô Zé, antes de começar o Morning, eu escrevi um tweet dizendo o seguinte: eu tenho uma previsão surpreendente para o discurso do presidente Jair Bolsonaro. Quem gosta do presidente Bolsonaro vai adorar, vai amar o discurso. Quem não gosta vai odiar. Ô Zé, acertei minha previsão ou não? Acertou, e foi uma previsão muito arriscada, porque trata-se de uma gravação, né? Então o Bolsonaro não estava desnudo ali, não estava na sua fase assim, espontânea. Foi um discurso gravado e muito bem escrito e arquitetado. Uma defesa da imagem do Brasil e do presidente Jair Bolsonaro. Houve um ataque brutal à imagem do Brasil quanto à democracia, a dúvida sobre a democracia aqui, sobre a gestão do governo na questão ambiental, né? Chega ao ponto do Lula, esse translocado, dizer que o presidente estava com o Nero botando fogo na floresta, enquanto que nem lá em Roma há uma unanimidade sobre se Nero botou fogo em Roma, ou se foi um incêndio espontâneo ou pelos habitantes naquelas casas de madeira. E outra coisa sobre o produto brasileiro, o produto agropecuário brasileiro. É uma imagem distorcida que dominantes do exterior têm do Brasil e do presidente Bolsonaro. E nesse discurso, muito bem pontuado, muito bem gravado ali, ele colocou isso a limpo, e é positivo. Os analistas, eles agem de uma maneira muito racional, e o presidente Bolsonaro mostrou, primeiro,
que não é só o problema do ADMIT, há um problema, sim, de queimadas no Brasil, mas, além disso, há roubo de produtos biológicos na região amazônica. Tocou o dedo na ferida das ONGs, que se travestem de ajudar o Brasil e roubam um material genético muito importante e corte de madeira, né, lá na região. Falou também sobre direitos humanos, sobre imigração, né, e falou principalmente sobre os problemas que vários países encontram sobre o lixo no mar. Esse é um problema gravíssimo e talvez ali paralelo ao problema de fogo em florestas, né, que essa história do lixo nos oceanos, isso preocupa muito. Perfeito. E principalmente falou que o Brasil está aberto, fazendo reformas e aberto a novos investimentos. Boa, Zé. Adriles, deixa eu ler um trechinho do discurso do presidente da República que me chamou bastante atenção. Eu queria um comentário seu. Claro. Mesmo assim, somos vítimas de uma das mais brutais campanhas de desinformação sobre a Amazônia e o Pantanal. A Amazônia brasileira é sabidamente riquíssima. Isso explica o apoio de instituições internacionais a essa campanha, escorada em interesses escusos que se unem a associações brasileiras, aproveitadoras e impatrióticas, com o objetivo de prejudicar o governo e o próprio Brasil. Vai lá, Adriles. Olha, eventualmente é evidente que existe um interesse internacional escuso em relação à Amazônia, de internacionalizar e aglutinar para todos os países da União Europeia as riquezas advindas do solo amazônico, sobretudo o solo de minério, né? Sobretudo estabelecer um tipo de boicote a produtos brasileiros, os grãos. Existe a safra de grãos, por exemplo, que eu estou me referindo, aumentou 6 vezes, com o mesmo território em regiões amazônicas. Ou seja, essa narrativa é uma narrativa falaciosa. Não é que o mundo, Joel Pinheiro da Fonseca, não esteja vendo o que está acontecendo na Amazônia. O mundo não está vendo. O mundo é filtrado pelas narrativas de potências econômicas que têm interesses econômicos na Amazônia e desejam fazer esse lobby socioecológico uma maneira de oferir mais lucros para os seus negócios, para os seus dividendos. Ou seja, ninguém sabe, ninguém está dentro da Amazônia para saber o que está acontecendo. O que a gente sabe efetivamente é que há incêndios, que há queimadas acontecendo na Califórnia, na Argentina, na África Setentrional, em vários lugares, como os próprios satélites da NASA estão percebendo. Existe uma narrativa falaciosa contra a qual o Bolsonaro está se insurgindo. E é muito interessante que ele fala de poluição nos oceanos, porque quem mais polui o oceano, você sabe quem é? É a França, do seu querido Macron. Mas essa narrativa não serve aos interesses da União Europeia, porque a França é um grande competidor, é um grande dealer. Adriles, vamos lá. Então o Bolsonaro está defendendo o seu governo de maneira muito legítima contra não visões obtusas, contra não cegueiras obtusas de outros países, mas contra narrativas falaciosas que fazem contra o seu governo. Perfeito. Ô Joel, deixa eu dar tchau aqui pro Zé, eu vou ter que ir para um rápido intervalo comercial e na volta a gente volta a discutir isso. Tchau, Zé, brigadão mais uma vez por tudo aí, suas análises são sempre riquíssimas aqui pro nosso Morning. Valeu. Muito obrigado, um prazer. Bom Valeu, dia. Zé. Joel Pinheiro da Fonseca, você havia me pedido a palavra para rebater afirmações que a Adriles Jorge fez aqui no bloco anterior a respeito daquela fala do Jair Bolsonaro sobre a Amazônia. Como esse programa é absolutamente democrático, a palavra é sua. Ótimo, agora chegou minha vez de destruir a fala do Adriles. Mas falando sério, olha, o Adriles está vivendo num... Esse é o espírito, Joel Pinheiro. Vai firme. Eu sou a realidade e ele é a narrativa. O Adriles está vivendo um mundo de fantasia em que é o interesse das grandes potências que determina como é que a imprensa de vários países e a ciência e os cientistas tratam e divulgam os temas, né? Como se a imprensa francesa estivesse a serviço do governo francês. É óbvio que isso não é verdade, a imprensa é livre, a ciência é livre no mundo, os dados da nossa destruição ecológica vêm muitas vezes do próprio governo brasileiro, como do INPE, que gerou os dados aí e fiscalizou e vê os dados das queimadas no Brasil. Isso é dado público, isso aí o mundo inteiro está vendo, não precisa ter o interesse do presidente francês por trás para nada disso acontecer. Interesses econômicos sempre existiram. O que o Brasil está fazendo agora é dar pretextos
para o mundo, para quem já tem esses interesses econômicos em se proteger do produto brasileiro, por exemplo, ter mais um argumento a favor. O Brasil está dando isso de bandeja ao devastar o meio ambiente dessa forma, e quando o Bolsonaro faz um discurso vergonhoso como esse, em que ele culpa índios e caboclos pelas queimadas no Brasil. É ridículo isso. A gente estamos vendo quem está botando fogo na Amazônia. Teve Dia do Fogo no ano passado, não foram índios e caboclos que fizeram nada daquilo. Agora, do outro lado, porque tem potências que têm interesses nas riquezas da Amazônia. Quem quer vender as riquezas da Amazônia declaradamente é o próprio Bolsonaro. No lembro da conversa dele com o Gore, ele quer trazer interesses americanos, ele já disse isso com todas as letras, ele quer que empresas americanas venham fazer mineração na Amazônia, venham tirar as riquezas da Amazônia. Esse é o projeto dele, essa é a proposta dele, não é algo que ele está lutando contra. Por fim, deixa eu pontuar mais uma coisa aqui, Bolsonaro falou também, acho que foi a primeira vez que ele trouxe esse tema, da cristofobia no mundo. E é verdade, tem países onde cristãos são perseguidos. Não é o Brasil não, tá, Adriles? No Brasil o cristão não é perseguido não, ele muitas vezes persegue aquilo, não é perseguido. Mas tem países no mundo onde cristãos são perseguidos. Por exemplo, um país que o Bolsonaro se aproximou e cujo governo elogiou, a Índia. A Índia tem um governo nacionalista hindu que tem perseguido muçulmanos e cristãos. No seu país a gente está alinhado aos interesses e ao comportamento de um governo que também é um governo populista de direita, da Índia nesse caso. Então eu não acredito muito que o Bolsonaro vai se engajar na defesa dos cristãos ao redor do mundo. Eu acho que em muitos países ele vai fazer vistas grossas e fingir que nada está acontecendo. Adriles, bem curtinho, por favor, porque a gente já falou muito. Ou seja, curtinho. Não, é bom que você trouxe exatamente o papel da mídia livre, porque a mídia livre é hegemonicamente, libertariamente progressista. A mídia tem ódio a qualquer tipo de princípio conservador que ela se coloca como reacionário. Isso é um fenômeno que acontece não só no Brasil, como no mundo em relação ao Trump. Qualquer governo, entre aspas, de direita é demonizado pela mídia livre e progressista que se coaduna às mentiras dos interesses de países que querem boicotar produtos brasileiros. O que fala a ciência é que tá havendo queimadas no mundo inteiro por alterações climáticas, independente ou não da ação do homem. Sim, existem crimes. Eu não sou negacionista que existem crimes ambientais no Brasil, mas são exceção. Eles não podem ser considerados a regra. Ou seja, existe uma coadunação entre a mídia progressista que quer destituir Bolsonaro ou qualquer tipo de elemento conservador e de direita do poder e os interesses socioeconômicos de países que, como a França, poluem de maneira desastrosa, já devastaram suas matas e ainda, como no caso da França, é o maior poluidor dos oceanos. Ou seja, é uma guerra de narrativas. Bolsonaro não trouxe uma narrativa, trouxe uma realidade para o seu discurso ótimo da ONU. Ok.